Bom dia. Estamos estes dias meditando na palavra de Deus no livro de Gálatas. Ontem nós iniciamos o capítulo 2 e fomos até o versículo 10. Prosseguiremos hoje a partir do 11. Quando, porém, Pedro chegou a Antioquia, eu o enfrentei face a face por causa da sua atitude reprovável. Porque antes de chegar alguns da parte de Tiago, ele fazia suas refeições na companhia dos gentios. Todavia, quando chegaram, Pedro foi se afastando até se apartar dos incircuncisos, apenas por temor aos que defendiam a circuncisão. Paulo, ele chamou a atenção em público de Pedro, brigou sério com ele, porque quando Pedro estava em Antioquia, ele estava normalmente convivendo, se alimentava junto com os crentes que não eram da circuncisão, aqueles gentis, aqueles que tinham se convertido, sem ser dos judeus. Mas quando chegaram algum dos crentes de Jerusalém, algum dos crentes da igreja de Jerusalém, que era liderado inclusive por Tiago, irmão de Jesus, ele se afastou, foi se afastando um pouco e não quis convivência mais. Até com medo de ser criticado com os irmãos de Jerusalém. Ele não quis então ser conhecido, visto com os gentios convertidos, os que eram que não eram da circuncisão. Paulo, que não tinha andado com Jesus antes, quando nós iniciamos no início, ele chamou a atenção, ele brigou com Pedro por causa desta atitude. Nós também devemos nos observar, porque às vezes nós, pelo menos aqui no nosso país, vamos falar em termos de Brasil, conhecemos muitas pessoas que não gostam de conviver em público com pessoas de outras denominações. Porque tem pastores que proíbem que as pessoas tenham convívio com pessoas de outras denominações. Tem até amizade, mas em oculto. Estão convivendo, conversando, tem amizade. Mas quando vê membro de outra igreja, da igreja que ele é membro, então procura se afastar. Isso é hipocrisia. Exatamente isso. Hipocrisia. Então aqui nós vemos que Paulo chamou a atenção de Pedro. E isso é um mau exemplo, porque da mesma forma que os outros judeus, de igual modo, se uniram a ele nesta atitude hipócrita. De modo que até mesmo Barnabé se deixou influenciar. Essa atitude de Pedro fez com que muitos outros judeus também se afastassem do gentio recém-convertido. Daqueles que não eram judeus, que tinham se convertido ao cristianismo. Então o que aconteceu? Eles se afastaram com essa atitude. E a coisa foi tão grande que até mesmo Barnabé também foi influenciado e estava agindo, procedendo da mesma maneira. Ou seja, liderado por Pedro. Se afastaram, esses judeus se afastaram dos gentios convertidos ao cristianismo. Por este motivo, Paulo chamou a atenção, brigou seriamente com Pedro. Contudo, assim que percebi que não estavam se portando de acordo com a verdade do Evangelho, repreendi a Pedro diante de todos. Se tu, sendo judeu, vives como gentios e não conforme a tradição judaica, por que obriga os gentios a viver como judeus? Nós, judeus de nascimento e não pecadores como gentios, estamos plenamente conscientes, entretanto, que o ser humano não pode ser justificado pela prática da lei, mas somente por meio da fé em Jesus Cristo.
Sendo assim, nós também viemos a crer em Jesus, a fim de sermos justificados pela fé em Cristo, e de forma alguma pela prática da lei, porquanto é certo que por praticar a lei, ninguém será capaz de ser justificado. Contudo, se buscando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De forma alguma. Paulo chamou a atenção seriamente de Pedro. Porque nós falamos com ele, vem cá, como que você quer que os gentios, vocês querem que eles se circuncidem se vocês agem de maneira errada? É pregar um evangelho e viver uma lei. O que Paulo estava falando com ele é exatamente isso. Pedro estava falando do evangelho, mas estava apegado a uma lei. A lei judaica, a lei de Moisés, que tinha se cumprido em Jesus. Ele estava excluindo, com isso não somente do convívio, mas excluindo do reino os gentios, afastando-os do evangelho. Nós, com as nossas atitudes, também fazemos da mesma maneira. Gostamos de falar que somos cristãos. Gostamos de nos julgar melhor, superiores aos outros. Mas com as nossas atitudes, nós acabamos nos afastando. Porque eles veem em nós pessoas arrogantes, soberbas, mesquinhas. Porque nós achamos que somos superiores, somos melhores. Ah, não, eu conheço a Cristo, eu não posso fazer isso, eu não posso me envolver com algo dele. Devemos examinar que tipo de evangelho nós estamos vivendo. Também, pessoas que falam em Jesus Cristo, mas vivem na prática da lei antiga. Constantemente, no meio evangélico, eu vejo pessoas estarem citando a antiga lei de Moisés. Citam eles, amam citar Deuteronômio, lei de Levíticos, esquecendo que nós temos falado do Evangelho de Jesus Cristo. Mas só citam o que lhe é favorável, aquilo que lhes convém. Ora, se procuro reconstruir aquilo que já destruí, provo que sou transgressor. Se nós morremos em Cristo, Cristo veio, cumpriu a lei, acabou a lei. Se eu estou tentando novamente trazer a lei, eu sou um transgressor. Pois por intermédio da lei eu morri para a própria lei, com o propósito de viver tão somente para Deus. Fui crucificado juntamente com Cristo, e deste modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e sacrificou por mim. Essa lei agora eu vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. É isso que Paulo está dizendo. Porque Cristo morreu por nós. Então nós vivemos na morte de Cristo. A lei se cumpriu em Jesus. Então nós vivemos em Jesus. Nós vivemos pela fé, não pela lei. Então eu não posso buscar nada para me favorecer de nenhuma maneira aqui na antiga lei. Que a lei se cumpriu, eu vivo a graça. Aquela lei que era para dar vida, mas trouxe a morte. Nós temos a graça, nós temos Jesus, nós temos o Evangelho. Então eu acho um absurdo algumas denominações, igreja, templo, ainda tentarem enfiar para a garganta abaixo, para colocar na mente das pessoas leis. Lei que já foi cumprida. A lei é bom nós conhecer para saber como era, mas nós vivemos aqui no Evangelho. Fui crucificado juntamente com Cristo, e deste modo não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim.
E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo exclusivamente pela fé no Filho de Deus que me amou e sacrificou-se por mim. Não torno inútil a graça de Deus, porquanto se a justiça pudesse ser estabelecida pela lei, Cristo teria morrido em vão. Gálatas, capítulo 3. O Gálatas insensatos. Quem vos enfeitiçou? Ora, não foi diante dos vossos olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? É insensato quem pratica insensatez. Os Gálatas, os da Galácia, tinham conhecido o Evangelho, ouvido o Evangelho, e agora estavam voltando aos rudimentos da lei. Querem praticar a lei. Exatamente como eu estava falando antes, como em inúmeras denominações, igrejas, templos, pregadores, pastores, ficam citando a lei, ensinando sobre a lei, fazendo com que o povo creia e espere alguma coisa de uma lei que foi cumprida. Nós vivemos na graça. Para nós é o Evangelho de Jesus Cristo. Não adianta eu tentar pregar, ensinar para vocês uma lei lá de Levítico, Deuteronômio, que já se cumpriu. Eu vou falar com vocês aqui do Evangelho de Jesus Cristo. É o que serve, é o que vale, é o que existe. É a nova aliança feita no sangue dele. Quero tão somente que me respondais. Foi por intermédio da prática da lei que recebeste o Espírito Santo ou na fé naquilo que eu vistes? Na época da lei não tinha Espírito Santo. Quem recebia o Espírito Santo? Só viemos receber o Espírito Santo através de Jesus, na graça, no Evangelho. Antes não tinha. Estáis tão enlouquecidos assim, a ponto de, tendo começado pelo Espírito de Deus, estar desejando agora vos aperfeiçoar por meio do mero esforço humano? É possível que vos tenha sido inútil sofrer tudo o que sofreste? Se é que isso foi por nada? Aquele que vos dá o seu Espírito é que realiza milagre entre vós. Será que é assim como procede pelas obras da lei, ou por meio da fé com qual recebeste a palavra? Na época da lei, não tinha o Espírito Santo. O Espírito Santo só veio depois de Jesus. Jesus falou, não, eu vou. Se eu não for, o Pai não enviará o Consolador, o advogado, o Espírito. A manifestação do batismo do Espírito Santo foi o primeiro, nós já lemos bastante. Já comentamos muito sobre isso. Foi no dia de Pentecostes. O Espírito Santo é de Mateus para cá. É da vinda de Jesus. É da graça. Os milagres, o poder de Deus revelado para qualquer um queira, que aceite. É na graça, não na lei. Lei obras carnais, obra humana. Considerai, pois, o exemplo de Abraão. Abraão, ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Estais certo, portanto, de que os que são da fé, precisamente estes, é que são filhos de Abraão. E a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os não-judeus pela fé, anunciou com antecedência as boas novas a Abraão. Por teu intermédio, todas as nações serão abençoadas. De modo que os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem que realmente creu. Quando ele disse que todos seriam abençoados de Abraão, ele não disse que são várias nações. Está dizendo da seguinte forma: a bênção, a promessa a Abraão foi Jesus.
E através de Jesus, todas as nações, todo mundo é abençoado. A herança foi Jesus. A promessa foi Jesus. E ela se cumpriu em todos. Desse modo, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem que realmente creu. Os que são da fé, os que creem em Jesus, eles são abençoados. Não é que cumpram uma lei. Não é que vivam uma lei que já foi vencida. Pois todos que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Todos os que estão debaixo da lei estão debaixo de maldição. Porquanto está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todos os mandamentos escritos na lei. Maldito todos aqueles que não cumpriram todos os mandamentos da lei. Só teve um que cumpriu, foi Jesus. Por isso nós vemos em Jesus, vemos na graça. Quando nós vemos pessoas, seitas, religiões, quererem cumprir parte da antiga lei, são malditos. Porque não cumpre ela toda. É impossível qualquer um cumprir a lei toda. É incrível. Mas citar a lei é fácil. Eu não vejo ninguém querer morrer apedrejado. Eu não vejo ninguém querendo apedrejar. A antiga lei era olho por olho, dente por dente. Vamos voltar à antiga lei? Ou é melhor nós só tirarmos o que nos é conveniente? Obras da carne. Pois eu vejo muita justificativa para tentar justificar um divórcio, para tentar justificar o erro, para tentar buscar a bênção. Cito a antiga lei. Essa lei não existe, que existe Jesus. Eu estou cansado de ouvir inúmeras pregações sobre Deuteronômio 28. Que Deus colocou por cauda no cabeça, que Deus vai dar isso, vai dar aquilo, vai dar aquilo outro. Mesmo aquela lei as pessoas não cumprem. Tem que olhar primeiro o versículo primeiro. Gostam de citar. Não, que Moisés determinou que desse carta de divórcio. Mas vamos ver na graça que Jesus disse. Jesus disse, mas eu vos digo. É o evangelho que nós vivemos. Quer cumprir a lei toda? Então cumpre ela toda. Jesus cumpriu toda ela. A lei se cumpriu em Jesus. Mas ninguém cumpre a lei toda. É impossível alguém cumprir toda a lei que nós temos. E por aí, quem não cumpre é maldito. Não sou eu que estou falando, é a palavra. Pois todos que são da obra da lei estão debaixo de maldição. Porquanto está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todos os mandamentos escritos no livro da lei. É, portanto, evidente que diante de Deus ninguém é capaz de ser justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Ninguém diante de Deus se justifica pela lei. O justo viverá pela fé. Se resume isso. A fé. Fé é Jesus. Fé é graça. Fé é o Evangelho de Jesus Cristo. A lei não é fundamentada na fé. Ao contrário, quem praticar esses mandamentos, por ele viverá. Não é fé. A lei não tem nada de fé. Aquela lei de Moisés não era fé, não. Ela dizia da seguinte forma: tem que cumprir isso. Quem cumprir, viverá. Tem que cumprir todos os mandamentos. Por eles viverá. Agora Jesus, nós vivemos pela fé. Não temos que cumprir a lei. Não temos que cumprir aqueles preceitos, aquelas determinações. É pela fé que vivemos. É isso que nós temos que entender. Foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei, quando a si próprio se tornou maldição em nosso lugar. Pois como está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus morreu, se fez maldito em nosso lugar, ele assumiu todos os nossos pecados, assumiu tudo. Ele se fez maldito em nosso lugar. Maldito, a própria lei dizia que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele foi pendurado, ele morreu, ele se entregou ali no madeiro. A lei se cumpriu nele. Nós vivemos pela fé. Isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse também aos gentios em Jesus Cristo,
a fim de que recebessem a promessa do Espírito Santo pela fé. Através de Jesus, todos nós participamos da herança em Abraão. Caros irmãos, eu vos falarei em termos simplesmente humanos. Assim mesmo, considerando que um testamento seja feito por mãos humanas, ninguém o poderá anular depois de haver sido ratificado, nem ao menos lhe acrescentar algo. Um testamento. Testamento é um documento que nós podemos fazer, expressando os nossos desejos para que venha acontecer, dividir patrimônio, qualquer coisa, após a nossa morte. Testamento só tem valor após a morte. O testamento, depois de ratificado em cartório na justiça, ele não pode ser mudado. Testamento comum. Olha que Paulo então está explicando de maneira humana. Tá? Caros irmãos, eu vos falarei em termos simplesmente humanos. Assim mesmo, considerando que o testamento seja feito por mãos humanas, ninguém o poderá anular depois de haver sido ratificado, nem ao menos lhe acrescentar algo. Deste modo, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Eu vejo as pessoas falando aos descendentes de Abraão, não é aos descendentes, é ao descendente de Jesus. Foi feita as promessas a Abraão e ao seu descendente. É no singular. A Escritura não declara e aos descendentes, no plural, como se referindo a muitos, mas exclusivamente ao seu descendente, transmitindo a informação de que se trata de uma só pessoa. Isto é Cristo. A promessa é Jesus. E em outras palavras, a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de maneira que venha validar a promessa. A lei, ela veio 430 anos depois de Abraão. A lei veio depois de todo aquele povo que estava no Egito, que Deus, através de Moisés, o libertou, e lá no deserto que deu a lei. Antes tinha a promessa que foi feita a Abraão. Mais de 430 anos antes. Esta lei não pode anular, não tem como anular, não tinha como anular, o que primeiro tinha vindo a promessa, que foi através de Abraão. A lei foi posterior à promessa. É isso que temos que entender. Primeira promessa, depois a lei. Que essa lei, na verdade, serviu de aio até a vinda de Jesus. Só foi isto. A lei serviu de uma lâmpada, uma muleta, alguma coisa para conduzir até Jesus. Somente. Porquanto, se a herança provém da lei, não depende mais da promessa. É isso que nós temos que dizer. Se a herança ela vem da lei, então não tem nada a ver com a promessa. Entretanto, outorgou a herança gratuitamente a Abraão por intermédio da promessa. A herança foi através da promessa. Não da lei. Foi através da promessa a Abraão. Não da lei de Moisés. Qual era então o propósito da lei? Ora, a lei foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa. E foi promulgada por meio de anjo, pela mão de um mediador. O propósito da lei foi o que então? Ela foi acrescentada, trouxeram a lei então por causa das transgressões, do pecado, das desobediências, das rebeldias. Então, diante desta maneira do procedimento errado, teve necessidade de ter uma lei que apontasse, olha, isso é crime, isso é pecado. E quem praticar isso morrerá. Foi esse o motivo. Foi diante das transgressões. E até que viesse o descendente, com D maiúsculo, que o descendente é Jesus, a quem se referia a promessa, até que viesse Jesus, até que viesse a graça. Entretanto, o mediador não representa somente um, mas Deus é um só. Sendo assim, pode a lei ser contrária às promessas de Deus? De forma alguma. Pois se tivesse outorgado uma lei que pudesse
conceder vida, com toda certeza a justiça resultaria da lei. Se tivesse existido uma lei, se eu tivesse promulgado, existido uma lei que a partir dela desse vida, desse salvação, então com certeza a promessa viria da lei. Não teria vida nada. Contudo, a Escritura colocou tudo debaixo do pecado para que a promessa fosse concedida aos que crêem por meio da fé em Jesus Cristo. Tudo é a fé em Jesus Cristo. Antes que essa fé chegasse, estavam sob a custódia da lei, mas nela aprisionados até que a fé haveria de vir fosse revelada. Deste modo, a lei se tornou nosso tutor, a fim de nos conduzir a Cristo, para que por intermédio da fé fôssemos justificados. Agora, no entanto, havendo chegado à fé, não estamos mais sujeitos a esse tutor, não estamos mais sujeitos a esta lei, que ela serviu somente para nos conduzir a Jesus, nos conduzir ao Evangelho, à graça. Mas agora chegou, agora temos Jesus, não tem mais lei para nós. Essa lei de Moisés não existe mais. Temos que saber o que nós estamos vivendo pregando nas igrejas. Porquanto todos vós sois filhos de Deus por meio da fé que temos em Cristo Jesus. Pois todos quantos em Cristo fostes batizados, de Cristo vos revestistes. Todos nós, quando batizamos em Cristo, em Jesus, estamos nos revestindo de Jesus. Pois todos quanto em Cristo fossem batizados, em Cristo vos revestiste. Não é judeu, nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Não tem diferença de raça, de cor, nada. Se nós cremos, praticamos a fé, nós somos um em Cristo Jesus. Nós somos um em Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. Ele é o noivo. Nós somos a igreja. Se nós estivermos vivendo na fé nele, não em uma lei. Essa lei se cumpriu nele. Não existe dois testamentos. É só um. Se tivesse necessidade de um novo, se não tivesse necessidade de um novo testamento, não teria. Nós estaríamos ainda no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. É o Novo Testamento feito no sangue de Cristo. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e plenos herdeiros de acordo com a promessa. Se sois de Cristo, somos descendência de Abraão pela promessa. Porque a promessa foi Jesus. Se nós somos de Jesus, nós somos descendentes de Abraão. Quem recebeu a promessa foi Abraão. O descendente viria e veio. O descendente de Jesus, se nós cremos nele, também somos descendentes de Abraão. Vamos ser sábios. Vamos procurar sempre ler a Bíblia, entender, compreender para que nós não vivamos de maneira errada. Que nós não sejamos bebês, crianças na fé, mas sejamos adultos. Nós não temos que citar a lei como mandamento, como algum preceito. Não, nós temos que citar o Evangelho de Jesus Cristo. Nós temos que citar sobre Jesus, sobre a graça. Porque é isso que nós vivemos, é isso que é hoje. É o descendente veio. Se não cumprirmos a lei somente parte, nós somos malditos. A Bíblia nos diz isso, nós vemos. Pois todos que são da obra da lei estão debaixo de maldição, por quando está escrito maldito todo aquele que não persiste em praticar todos os mandamentos escritos no livro da lei.
Ou leia a graça. Nós vivemos na graça, nós vivemos em Jesus, nós somos filhos da fé, nós somos filhos da promessa. Ela se cumpriu em Jesus, se cumpriu em nós. É isso que nós temos que entender. Nós concluímos aqui hoje o capítulo 3 de Gálatas. Amanhã nós vamos iniciar então o capítulo 4. Vamos meditar a palavra de Deus. Vamos procurar entender. Vamos vivê-la. É a graça. Nós estamos lendo o Evangelho. Nós estamos esse dia falando da graça de Jesus. Por isso que em todo tempo eu falo, gente, leia e pratique a Bíblia. Que Deus abençoe. Vamos ver.